Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 6. Você vai lá para o versículo 9, que é o versículo que a gente está estudando. Aí você vai ver que é o versículo que fala sobre aqueles que querem ficar ricos, né? Mas você não pode perder o contexto de vista, tá? Esses que querem ficar ricos são aqueles lá do começo do capítulo que deturpam a sã doutrina, que promulgam, né, uma doutrina que não está em harmonia com a doutrina do nosso Senhor, tá? E aí, nesse sentido, a gente tem visto aqui o que acontece com essas pessoas que querem ficar ricas a qualquer custo, né? E aí a gente tem trabalhado essas questões todas aqui. Semana passada a gente viu essa segunda parte aqui das armadilhas, das ciladas. Então, dá uma olhada lá comigo, né? Os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Então, nós já vimos a tentação e nós já vimos as armadilhas, tá? Então, a nossa ideia hoje é olhar um pouco para esses desejos descontrolados e nocivos e aprender um pouquinho do que se trata isso daí, tá? Eu vou só começar dando uma informação aqui, mas é para efeito de registro, tá bom, gente? Via de regra, eu não coloco texto no grego para a gente olhar, porque traz pouca, né? Quase não contribui assim. Mas algumas vezes são necessárias essas. Tá? Então, antes de eu falar aqui sobre os desejos descontrolados e nocivos, eu quero mostrar uma coisa para você. Isso aqui eu tirei da internet mesmo, tá? Lá no Dício, de dicionário, né? Dício.com.br. Aliteração. Gente, isso aqui é só para efeito de registro, tá bom? Não é que não é importante, porque mostra para a gente um pouco de como que a palavra de Deus ela é rica, de como que ela é profunda, inclusive na criatividade que os autores eles têm na hora de registrar a revelação de Deus. Então, não é só o conteúdo e os princípios que são importantes, mas ela é rica também no sentido de que esses autores eles são criativos no registro dessa revelação. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse texto a gente tem esse recurso aqui sendo usado por Paulo, tá? Que recurso que é esse, pastor? Aliteração, chama aliteração, tá? Por que eu digo que é para efeito de registro isso daqui? Porque lá na frente um dia, se alguém conversando com você, você falar assim, eu já estudei 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. E aí o cara perguntar assim para você, a pessoa perguntar assim, e você viu a aliteração que tem ali naquele versículo? Aí você fica assim, hã? Aí é ruim para quem? Para mim, né, que ensinei o versículo 9 e você não sabe nem o que é a aliteração que está lá no versículo, quando você estiver aí nas conversas aí informais. Então, está acontecendo, Paulo está se utilizando desse recurso aqui no versículo 9, e a aliteração, ela significa isso daqui, repetição das mesmas sonoridades numa série de sílabas ou palavras. Então, por exemplo, a brisa do Brasil beija a balança. Um trava-língua quase, né? Então, o que está acontecendo nessa frase? Uma repetição de mesma sonoridade numa série de sílabas ou mesmo numa série de palavras. Aqui a gente tem mais de uma palavra, né? Qual que é a letrinha que está repetindo aí, né? Aqui, que tem essa sonoridade brisa, Brasil, beija, balança. Tem uma letrinha que ela fica repetindo o tempo todo aí. Você percebeu? A letra B de bola. Quando isso acontece, a gente chama isso de aliteração. Por que usa esse recurso? Porque a sonoridade vai ajudar você a gravar o conteúdo daquele negócio. Então, para quem está ensinando a Bíblia, por exemplo, isso é excelente, porque de repente você não decora o texto, mas você vai lembrar que existe um princípio. Por causa do quê? Porque você vai lembrar que existe esse recurso sonoro sendo utilizado naquele texto. Quando a gente traduz para o português, a gente perde um pouco isso, né? A gente não percebe a aliteração. Daí, por que eu estou fazendo aqui, a título de exceção, isso aqui, tá? Pastor, o que é isso? Não dá para entender nada. Não quero que você entenda, eu quero que você veja só que tem uma letrinha ali que ela fica repetindo, e essa letrinha você conhece, porque está na matemática ela. E é exatamente o nome que está lá na matemática. Como é que chama lá? Pi. Muito bem, a letrinha pi. Olha como ela fica repetindo,
Ela aparece aqui, aqui ela aparece 2 vezes, aparece mais uma vez aqui, mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. Então aqui são as muitas concupiscências, os muitos desejos, né? Então ela para bem aqui, tá? Por isso que eu estou mostrando isso hoje, porque a gente vai tratar desse pedacinho bem aqui, que é exatamente até onde vem a aliteração, tá bom? Você vai ver que ela aparece bem aqui de novo, mas aí já não é mais aliteração, tá? Então ela fica aparecendo. Então isso causa um efeito sonoro para quem está ouvindo isso daí. E ajuda você a ficar familiarizado com o princípio, com aquilo que ele está tentando ensinar. Para nossa felicidade, o Hendrickson, ele tentou fazer uma paráfrase, só para a gente ter uma ideia de como é que funcionaria isso no português, tá? Então o Hendrickson ele vai explicar aqui para a gente o que é uma aliteração. Ele vai dizer, ó, no original a sentença é notável em virtude da sua bela aliteração. A recorrência constante à letra P, que é o nosso P, capta a atenção dos olhos e dos ouvintes e provavelmente sirva para fixar mais solidamente na mente o provérbio, como se disséssemos. Então, a paráfrase aqui do Hendrickson tentando dar um gostinho para nós da aliteração que tem no texto original. Os que vão após a opulência se precipitam a investigações malignas, ciladas arriscadas e numerosas paixões perigosas, né? Então ele tentou usar sinônimos com a letra P na hora de transcrever o versículo 9 até aqui, né? Os desejos descontrolados, ele substituiu por paixões perigosas. Então ele foi até o finalzinho da aliteração, tá? Então, isso aqui para efeito de registro. Um dia você está conversando lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, e aí você já sabe, né? Se a pessoa falar assim, ó, tem uma aliteração aí no versículo 9, você já estudou o versículo 9? E você vai dizer, já, e eu já vi essa aliteração aí, tá? Estou ciente disso daí. E por que é importante? Porque mostra pra gente como que esse Deus, ele é maravilhoso, né? Ele não está preocupado só com o conteúdo em si, com os princípios, com os mandamentos, com os estatutos, mas ele está preocupado, inclusive, com a forma, inclusive com o modo como isso às vezes é escrito, para facilitar a nossa captação, a nossa compreensão. Olha só que bacana, né? Até isso Deus ele faz por nós. Então, que maravilhoso, tá? Então, dito isso, vamos aqui para essas muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Ora, lembra lá? Os que querem ficar ricos caem. 3 situações: tentação, cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Gente, você vai seguindo o mesmo critério que você usou para estudar a tentação e a cilada. É o princípio de que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Então você precisa dar uma pesquisada e descobrir se existe algum texto que fala dessa questão aqui que seja relevante para nós, tá? Eu não sei se você percebeu, eu troquei aqui a versão, tá? Ela estava aqui na NVI, fala de desejos descontrolados, e eu troquei para a revista atualizada para ficar mais fácil a nossa pesquisa, tá? É uma palavra até mais marcante, né? Concupiscências. Concupiscências, né? Difícil até de falar. Concupiscências. Então, eu troquei isso para facilitar, tá? Porque tem um texto no Novo Testamento que ele usa exatamente a mesma palavra, tá? E quando eu digo a mesma palavra, eu estou pensando no original, tá? Eu estou falando no grego. No grego é a mesma palavra. E aqui, João, ele vai trabalhar um pouquinho melhor essa questão. Então, de novo, gente, aqui ó, a gente falou de tentação. Você tem um texto muito importante a respeito de tentação lá em Tiago. Você tem que olhar para Tiago, para entender o que Tiago está ensinando ali a respeito da tentação, e aí você entende melhor o texto que você está estudando, que é aqui o versículo 9. Então, cilada. A gente deu uma olhadinha só para Paulo usando esse termo cilada, né? Então, cilada no sentido de laço, no sentido de armadilha, e a gente viu que essas armadilhas, elas são armadilhas do diabo, e ele tem a intenção de nos aprisionar por meio desses laços, né? A Bíblia Viva, que a Sueli tem, ainda fala assim, enlaçar. Então, é o objetivo de Satanás, de nos enlaçar para que a gente viva escravizado, fazendo a vontade dele. Olha só que coisa interessante.
e agora concupiscências. Então, o texto fala de muitas concupiscências e ele vai qualificar essas concupiscências, né, dizendo que são insensatas e perniciosas. Mas primeiro a gente precisa aprender, entender o que é concupiscência, tá? E aí o texto de 1 João ele vai ajudar a gente. Eu coloquei aqui desde o 15 ao 17, tá? Para você não perder o contexto. Aqui está 14 e 16, né? Tá tudo errado aqui embaixo, tá, gente? Do 15 ao 17, ó. 15 ao 17. Você corrige aí na sua anotação. João ele vai dizer assim, ó: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, como que as coisas elas ficam, né, atravessando uma nas outras? Você já percebeu isso? No texto que a gente estudou lá de Tiago, capítulo 4, acho que o versículo 3 ou o versículo 4. Acha aí para mim, Tiago 3 ou 4. Ele vai falar exatamente dessa questão da amizade com o mundo. É o 4, ó, Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não parece João aqui, ó? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Gente, não parece lá Lucas, que a gente leu um tempo desse para trás, Lucas 12, versículo acho que 29 e 30? Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque quem corre atrás dessas coisas é o mundo pagão. Não é isso que Jesus diz lá em Lucas 12, 29 e 30? Por aí, 12, 29 e 30. Quem corre atrás dessas coisas é o mundo pagão. Então, Lucas, Jesus está dizendo isso, João está dizendo isso daqui na sua epístola, Tiago está dizendo isso lá na sua epístola, que não dá para você ser amigo do mundo, amar o mundo e ao mesmo tempo ter amor por Deus, tá? Ele está dizendo que são coisas incompatíveis, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, isso quer dizer o quê, João? O amor do Pai não está nele. Por que é assim? Olha só a explicação de João, aí é o versículo 16, que é o versículo que eu estou querendo. Porque tudo o que há no mundo, aí ele vai enumerar, né, o que há no mundo em 3 grandes grupos, tá bom? Ele vai dizer assim, ó, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, tudo o que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. Gente, e aí de novo, fica até meio repetitivo, mas é o texto. Se o que governa e dirige a sua vida, se o critério que você usa para tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas não é a palavra de Deus, isso quer dizer que existe uma outra coisa dirigindo a sua vida. Gente, e se não é a palavra de Deus, é o quê? É o mundo, tá bom? Você tem que entender isso. Se não está aqui, então não é de Deus. Deu para entender isso daí? Não confunda isso com o desenvolvimento da tecnologia, tá? Então, preciso fazer uma ultrassonografia morfológica. Pastor, não está na Bíblia. Pode. A gente está falando aqui de princípios, de filosofia, né, de mandamentos, de orientação. É disso que eu estou falando, tá? Se o que orienta a sua vida não é o que está contido na palavra de Deus, então adivinha? Você está sendo dirigido e governado pelo mundo. É o mundo pagão que corre, que busca essas coisas. Tiago, não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Ele está ecoando Jesus, obviamente, né? Não dá para servir a 2 senhores, não dá. Você vai servir um e vai desagradar o outro, não dá para servir os dois. Ora, se você não está agradando a Deus, adivinha quem você está agradando? E aqui de novo, João de novo. Não ameis o mundo. Por quê? Se alguém ama o mundo, isso quer dizer que o amor do Pai não está nele. Não, gente, não tem meio termo. Não, pastor, é 90-10. Digo 90 Deus e 10% só o mundo. Porque, né, a gente tem que equilibrar aí um pouquinho. Já está até desequilibrado, porque é 90-10. Não, na Bíblia não funciona assim. Na Bíblia, ou você é 100%, ou não adianta de nada. 99,9% Deus não quer. Não dá para ser. E por quê? Sabe o que é legal? Porque João ele explica, né? Você pergunta para ele, mas como assim, João? Como que se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele? Ele vai dizer, ó, porque tudo que há no mundo, essas 3 grandes áreas aqui que ele divide, tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí a gente precisa estudar essas 2 áreas aqui, tá? Por que a gente precisa estudar essas 2 áreas aqui? Porque elas que usam nossa palavrinha lá, ó, concupiscência, concupiscência, concupiscência. Então a gente precisa entender isso daí. Então já vou logo adiantando para você. Concupiscência da carne. E aí depois a gente volta aqui no texto de 1 João, para a gente olhar um pouquinho para o 17 também. Concupiscência da carne. Gente, eu coloquei isso daí, ó, e eu batizei isso aí de fator interno, tá? É o fator interno. A gente já olhou para isso daí, tá bom? A concupiscência da carne, ela é a sua natureza pecaminosa, tá? É assim que a gente entende essa concupiscência da carne de 1 João 2. Pastor, o que é a natureza pecaminosa? Lembra? Aulas de soteriologia agora que a gente viu recentemente. Davi, no capítulo 14 de Salmos, o que é que ele diz? Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se corromperam. O que ele está querendo dizer? Existe uma condição natural a toda a humanidade, que é a condição da natureza pecaminosa. O homem ele já nasce corrompido, e porque ele nasce corrompido, ele não tem capacidade por si só de buscar a Deus. Por isso que Davi diz, não há quem busque, não há nenhum justo, nenhum sequer. Vocês estão comigo, gente? Então, a concupiscência da carne, para você entender assim de modo bem rápido, bem prático, é essa natureza pecaminosa, tá? Então, eu separei aqui 2 comentários só para você ver que eu não estou sozinho nesse negócio aqui. Olha lá, Augusto de Nicodemos vai dizer assim, ó, concupiscência significa desejo, vontade, cobiça, uma palavra sempre usada na Bíblia com conotação negativa. Então, vou aproveitar aqui o comentário do Nicodemos para dizer mais uma coisa. Concupiscência, ela tem aquela ideia de desejo incontrolável, tá bom? Ela tem essa peculiaridade, né? Ela tem essa nuance, é um desejo, e como ele disse aqui, na Bíblia ele sempre tem essa conotação negativa, então é um desejo, via de regra, ilícito, é um desejo, via de regra, libidinoso, que tem como característica, que tem como traço essa intensidade, essa força, essa incontrolabilidade, existe essa palavra? Essa incontrolabilidade, então a concupiscência ela tem isso, tá? Não é eu estou com vontade de comer miojo, é o efeito da natureza pecaminosa em você, que faz com que você deseje, às vezes, de forma intensa e incontrolável, determinadas coisas que são ilícitas, tá bom? Porque a concupiscência na Bíblia, ela tem esse traço, conforme Nicodemos aqui, ó, sempre tem conotação negativa na Bíblia, tá? Especialmente quando se refere à carne, que é o caso de 1 João aqui, né? Concupiscência da carne. Então, concupiscência oriunda da natureza pecaminosa. Vocês estão comigo, gente? Estão entendendo isso daí? Isso é importante, tá bom? Então, esse desejo intenso, oriundo da minha natureza pecaminosa, essa é a concupiscência da carne, tá? Então, especialmente quando se refere à carne, que João emprega aqui no sentido de natureza pecaminosa e corrompida do homem, tá? Então, aqui a partezinha que ele usa a nossa palavrinha aqui, o nosso termo, natureza pecaminosa. E o John Stott mais rápido, né? A primeira, ele está falando dessas três características do estilo de vida pagão, né? Quais são as 3 características? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, dessas 3, a primeira, que é a concupiscência da carne, John Stott ele vai dizer assim, ó, ela descreve o desejo da nossa natureza decaída e pecaminosa, tá bom? Então, essa concupiscência da carne, ela tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Tudo bem? Certinho? Esse é o fator interno, tá? Por que eu digo que é interno? Porque a gente já viu isso, tá bom? Eu coloquei aqui de novo, mas eu não vou mais comentar, porque a gente já viu isso lá na tentação. Quando a gente viu tentação, a gente olhou para esse texto de Tiago aqui. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. A palavra aqui é concupiscência. Então, a cobiça, de novo, a mesma palavra, concupiscência, tendo engravidado da luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, por isso que é um fator interno, tá bom? Você
Você reage por causa da cobiça, da concupiscência, por causa do desejo que já reside dentro do seu coração. Lembra? Aquilo encontra eco em você. Isso, né? Isso é fruto de uma inclinação para as coisas ilícitas, para as coisas pecaminosas, resultado da sua natureza pecaminosa. Tudo bem, gente? Estão comigo? Então vamos lá, para a gente entender agora o que é concupiscência dos olhos, que tem um negócio aqui muito legal de a gente entender, tá bom? A concupiscência dos olhos, eu chamei isso aqui de fator externo, tá? Então você tem o fator interno e agora você tem o fator externo, que é a concupiscência dos olhos. E eu separei alguns exemplos para você ver que existe uma dinâmica que acontece, que faz, às vezes, com que a gente chegue à prática do pecado. Então, olha lá, Gênesis 3:6. Interessantíssimo isso aqui, gente. Você tem que aprender isso aqui. Primeiro, já começa com o verbo ver, né? Concupiscência dos olhos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Por que isso aqui é interessante? Porque tem um processo que acontece via de regra. Isso aqui é assim, você já ouviu essa expressão. Sabe quando você junta a fome com a vontade de comer? Aí não tem saída. A pessoa ela vai se lambuzar ali no que tiver para ela comer. Então é isso aí, o fator interno, que já é a cobiça, a concupiscência que você tem no seu coração, sendo instigada, né, sendo motivada pelo fator externo. Deu para entender isso daí? Então, existe um fator externo que ele tenta encontrar esse eco no fator interno, que é a sua cobiça, que reside lá dentro do seu coração. Olha como é que funcionou com Eva. Eva, ela vê o fruto, né, que Deus diz para não comer, e ela vê que esse fruto era agradável aos olhos. Olha lá, o fator externo. Olha como o fator externo mexe com o fator interno. Desejável para dar entendimento, então suscita nela aqui uma vontade, um querer, uma concupiscência, um desejo, e isso faz com que ela adote a prática pecaminosa. Você entendeu isso daí? Então você tem um fator externo mexendo com o fator interno, levando a pessoa à prática do pecado. Vocês entenderam isso daí? Como que é, né? Então, você está aprendendo, porque a gente já tinha visto isso aqui lá atrás. A gente precisa cuidar do nosso coração, lembra? É o fator interno, tá aqui, todos esses textos aqui falam do coração. Todos esses textos. Eu lembro que eu citei esse aqui, o Provérbios 4:23, sobre tudo guarde o teu coração, porque dele depende toda a sua vida. Esse é o fator interno. Mas existe um fator externo com o qual você também deve tomar muito cuidado, porque é a estratégia que Satanás vai usar para tentar alcançar aqui, tá bom? Ele não vai do nada suscitar eco no seu coração. Ele precisa de um gatilho para que você reaja a esse gatilho. Vocês estão comigo, gente? O fator externo é o gatilho que Satanás usa para que você reaja a esse gatilho que ele implementou, tá? Na tentativa de encontrar eco, de encontrar a cobiça, o desejo, a concupiscência do seu coração. Vocês estão comigo? Isso é importante, tá bom? Isso é importante. Uma vez que ele usa dessa estratégia e ele percebe, ele consegue, ele fisga, ele seduz você, aí é o que a gente viu na semana passada. Você caiu na cilada, você caiu na armadilha. Provavelmente você vai ficar aprisionado, vivendo um estilo de vida pecaminoso que não é fruto, não é consequência, não é resultado das exigências de Deus, vivendo não para fazer a vontade de Deus mais, mas para fazer a vontade do diabo. Cara, que processo, né, que existe aqui. Daí porque Jesus ele diz, busca o reino de Deus em primeiro lugar. As coisas do mundo, não. Deus ele sabe das necessidades, daquilo que você precisa, e ele garante isso para você. Foque na eternidade, senão você vai ficar aqui sendo usado como marionete na mão do diabo. E não vai nem se dar conta disso na maioria das vezes, que é o que acontece. Gente, agora o que me
me espanta aqui, sabe o que é? É que o diabo ele já conhecia esse processo lá em Gênesis. Eu estou falando do primeiro casal de seres humanos que existia na face da Terra, e o diabo ele já usou essa estratégia lá e já funcionou. Você acha que ele aprendeu ao longo do caminho isso daí? Ele nem esperou, meu. No primeiro casal ele já deu certo. E ele continua usando isso até hoje e continua dando certo. Continua dando certo. E o que é interessante, porque a gente tem esse conteúdo aí, ó, escrito na palavra, e a gente continua ainda assim servindo de fantoche na mão do diabo. Olha como esse processo ele se repete algumas vezes na palavra de Deus. Eu não peguei todos os exemplos, tá? Só alguns. Ó Acã, tá? Isso lá em Josué, capítulo 7, versículo 20 e 21. Eu vou ler aqui, você vai lembrar da situação, porque você conhece a história, tá? Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. Olha que interessante, né? Então Acã ele reconhece aqui o pecado que ele cometeu. Acã, conta para mim, Acã, como é que foi o processo para você pecar contra o Senhor, para você pecar contra o Deus de Israel? Conta para mim, como é que foi o processo? Conversa com o texto, que o texto responde. Olha o que Acã ele vai dizer para você. Ele vai dizer assim, ó: Eloi, o que eu fiz foi o seguinte: quando eu vi os despojos, entre os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, isso é a NVI tentando dar uma ideia para você, né, da quantidade que tinha de prata e de ouro nessa situação aqui de Acã. Então, ele vê o despojo, ele vê a capa bela, ele vê os 2 quilos de prata, ele vê os 600 gramas de ouro, e o que acontece? Ó, fator interno, fator externo, encontrando eco no fator interno. Eu vi e eu os cobicei. Aí acabou, filho. Encontrou eco no seu coração. Se você não cuidar, você vai cair na cilada do capeta. Olha o que ele diz aqui, ó: eu os cobicei e me apossei deles. Ou seja, ele adota a conduta pecaminosa, uma vez que o fator externo e o fator interno entram em ação e existe eco, né? Existe uma resposta entre aquilo que acontece externamente e aquilo que já está aqui dentro do coração de Acã. Então ele vê, ele cobiça e ele comete o pecado. Olha lá, ó: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. Estão entendendo isso daí? Isso é extremamente importante. Outro exemplo. Ixi, esse aqui você conhece bem. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Lembra que... é que eu não coloquei o versículo primeiro aí, né? Mas era na época que os reis deveriam estar batalhando, né? Deveriam estar em guerra, no campo de batalha. Davi não, Davi eu vou ficar em casa. Eu vou aqui no meu sobrado. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita tomando banho. Então ele vê. Ele manda alguém procurar saber quem era ela. Gente, a palavra não está aí, tá bom? Mas se ele manda procurar saber quem era a mulher, isso quer dizer que a mulher despertou o seu interesse, né? O seu desejo. Ah, pastor, mas às vezes a gente quer saber quem é uma pessoa e a gente não tem esse tipo de inclinação aí, não. Mas como é que eu sei que no caso de Davi era isso? Por causa da sequência do texto, né? Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. O que Davi faz? Davi mandou que a trouxessem e o que ele fez? Se deitou com ela. Então, óbvio que quando ele manda procurar saber quem é, ele estava desejando, ele estava interessado, ele estava reagindo ao fator externo, concupiscência dos olhos. Ele reagiu, encontrou eco no coração. Você vê, ó, lá em Gênesis com Eva isso acontece lá em Josué com Acã, acontece aqui com Davi. Ele vê, ele deseja, ele peca, ele faz, né?
Abra sua Bíblia aí, ó, em Juízes. Eu não coloquei no slide, mas esse aqui é bem emblemático, tá? Esse carinha aí, ele é o exemplo clássico de um homem dirigido pela sua concupiscência, pelas suas vontades, né? Pela sua cobiça, pelas suas emoções, pelos seus sentimentos. O exemplo clássico disso daí tá nesse cara aí. Juízes 14. Vai lá. Ó, versículo de 1 a 3 para a gente já vai ser suficiente, não precisa muito. Oi? Juízes 14. Versículos de 1 a 3. Ó como diz aí, ó. Desceu Sansão a Timna. Então, é Sansão, né? Você já sabe quem é o nosso personagem. Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna. Olha, ó. Estão comigo? Vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Olha o desejo. Tomai-a, pois, Tomaima, né? Tomaima, eu estou na revista atualizada aqui, ó. Tomaima, pois, por esposa. Então, eu quero, né? Eu quero. Olha que os pais, eles ainda tentam, né, convencer Sansão. Você prestou atenção nisso daí, ó? Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos e entre todo o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Sansão, ele só disse daqui, ó: toma-me esta, porque só desta me agrado. Gente, o Timothy Keller, ele tem um livro devocional de Juízes, ele vai dizer assim, ó: Sansão, ele é o típico ser humano que vive nesse processinho assim. Ele é conduzido por esse esqueminha que você está aprendendo aí. Sansão, ele vê, ele deseja, ele quer. Na cabeça de Sansão é assim que funciona. Não é só com mulher, não. Com tudo. Tudo. Sansão, ele era nazireu. Ele não podia tocar em cadáver. Tinha um negócio do mel lá no cadáver. O que ele faz? Ele vai lá e pega, meu irmão. Não tem esse negócio. Ele vê, ele quer, ele faz. Ele é o típico exemplo de ser humano que é levado pelas suas emoções, pelos seus desejos, pelas suas concupiscências. Ele não tem disso daí. Como que ele vai quebrando? Um dia a gente tem que fazer um estudo sobre a vida de Sansão para você ver isso daí. Como que ele vai quebrando todos os votos que se relacionavam ao voto de Nazireu que o pai dele tinha feito em relação à vida dele. O último é o do cabelo, né? O último é o do cabelo, que o Nazireu não cortava, tá? O Nazireu não cortava cabelo. Mas aí o que acontece com Dalila? Mesmo processo. Ele vê, ele deseja, ele quer. E porque ele está nesse ciclo onde ele realiza as suas vontades e as suas concupiscências, ele cai. Ele cai. Gente, está tudo aqui, ó. Parece que Paulo ele olhou para esse negócio, né? Quando ele fala de concupiscências insensatas e perniciosas, perigosas, né? Prejudiciais. Sansão é o exemplo vivo disso daqui. Vamos lá, para você entender bem isso daqui, eu deixei esse versículo por último, porque esse versículo ele tem uma característica bem interessante, que é Mateus 5:28, que a gente já leu também lá atrás quando falava de tentação. Mas olha só, para você ver essa questão do fator externo e interno, porque vai aparecer os dois aqui no versículo, olha lá. Ó. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar, ó a concupiscência dos olhos, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, ó a cobiça aí. E ó, como ele confirma que isso daqui é fator interno e já cometeu adultério no seu coração. Concupiscência dos olhos, fator externo, encontrando eco no coração, fator interno. E você já está cometendo pecado, tá bom? Já está cometendo pecado. De repente você não se deitou com a mulher, mas aqui o pecado já aconteceu. Então, olha como isso vai aparecendo, né? E aí, interessante, porque na sequência do versículo, ó, 28 e 29, Jesus vai dizer assim, ó, se o teu olho direito o fizer pecar, olha só então, ó, de novo, né? Então, o fator externo, concupiscência dos olhos, me levando à prática do pecado. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque o lance fora. É melhor entrar
caolho no céu do que ir para o inferno com os dois olhos enxergando tudo, mas não enxergando nada, né? Tem olho, mas não enxerga. Deu para entender isso daí, gente? Vocês conseguem perceber essas nuances aí? Gente, isso é extremamente importante. Quando eu entendi um pouco desse processo aí, isso foi uma revolução na minha vida. Isso me ajudou muito a combater o pecado. Por quê? Porque eu percebi de verdade, gente, de verdade, eu percebi que eu era fantoche na mão do diabo. Eu dizia que eu era crente, que eu servia o Senhor, que Deus é a coisa mais importante da minha vida, mas o que governava a minha vida nem de longe era a palavra de Deus. Quem governava a minha vida era o diabo, usando dessa estratégia para eu fazer a vontade dele, não a vontade de Deus. Como que ele faz isso? Concupiscência dos olhos, fator externo, que desperta em você o fator interno, a cobiça do seu coração. E quando você pensa, então, o que você está fazendo? Você está pecando, porque você quer satisfazer esse desejo, essa concupiscência. Gente, cuidado com os olhos, cuidado com os olhos. Lembra, concupiscência na Bíblia ela tem conotação negativa. É quando você deseja satisfazer pelos olhos algo que é ilícito, que você não deveria estar vendo. Cuidado. Abra sua Bíblia em Jó, para você ver como Jó ele entende esse negócio aqui. Por que Jó ele era justo, reto e íntegro? Abre em Jó capítulo 31. Você vai ver. Gente, você tem que decorar esse versículo aqui. Esse versículo você tem que ter na cabeça. Essa referência você tem que ter na cabeça. Jó 31, versículo 1. Você tem que ter essa referência na sua cabeça. Aí você vai ver como Jó ele entendia esse processo. Olha o que ele diz aqui, ó. Fiz aliança com os meus olhos. Olha o fator externo. Como, pois, os fixaria numa donzela? Na NVI deve estar o quê? Uma virgem, né? Moça. Como é que está escrito o versículo inteiro na NVI? Pronto, na NVI mata, né, a questão. Então, fiz acordo com os meus olhos para não olhar com fator externo. Eu cuido disso aqui, ó, para não chegar aonde? Cara, Jó sabia disso. Jó sabia. Aí você vai lá no comecinho de Jó. Jó, ele era um homem. Gente, sabe o que é impressionante? Porque a gente pregou nesse texto de Jó, lá no capítulo, no comecinho do livro. É Deus que declara o caráter de Jó. É Deus que diz para Satanás, lembra? Viste o meu servo Jó? Não há ninguém que seja como ele, reto, justo e íntegro. Mas Jó, ele tinha uma estratégia. Gente, você tem que... Porque assim, ó, a gente está jogando xadrez, que é mais, né? Opa, agora sim, está no nível aqui. Estou aqui. Gente, você sabe que xadrez é uma série de movimentos decorados, que você, né, você decora ali. Só que esse cara, ele manja muito. Só que eu também manjo. E da feita que ele mexe uma peça, eu já estou aqui, opa, ele conhece essa estratégia, esse movimento. Então, o que é que eu faço? Eu vou antecipando. Mas olha o tanto de movimento que você tem que conhecer em termos de estratégia para checkmate. Porque na hora que eu movimento, ele vai perceber para onde eu estou indo e ele vai, né, tentar impedir a minha estratégia. Mas na hora que eu vejo ele movimentando, então, opa, eu também conheço essa parada aí, eu estudei na mesma escola. Aí eu vou tentando impedir. E o que eu estou querendo dizer para você? Se você conhece a estratégia do outro, é mais fácil de você combater essa estratégia. Gente, então, qual é a estratégia do diabo? Concupiscência, né, dos olhos, concupiscência da carne, pecado. O que é isso? Fator externo, fator interno, pecado. Então, o que eu tenho que fazer? Por que a Bíblia diz sobre todas as coisas, cuida do seu coração, porque do coração depende toda a sua vida. Mas como é que você cuida do coração, gente? Vocês estão comigo? Você cuida aqui, ó. Você cuida aqui para não chegar aqui. Deu para entender isso daí? Você cuida aqui para não chegar aqui. Então, você conhece a estratégia do inimigo e aí você se prepara para isso daí. Você pega Jó 31, versículo 1, é exatamente o que ele fez. Ele vigia isso daqui, fiz acordo com os meus olhos, para quê? Para não cobiçar moça nenhuma.
Deu para entender isso daí? Isso é extremamente importante. Isso me salvou. Tudo bem? Isso me salvou. Eu era um pecador miserável. Fantoche, marionete na mão do diabo. Achando que era alguma coisa enquanto cristão, e era um lixo. Levado de um lado para o outro. Manipulado pelo capeta. Ignorante, que não conhecia esses movimentos aí que ele fazia. E de forma assim, até fácil, para minha vergonha. Ele mal atiçava os meus olhos e já chegava no meu coração. E o que eu estava fazendo? Correndo, fazendo a vontade do Satanás. Mergulhado na lama do pecado. Sabe por que eu fico indignado? Porque eu sei que isso acontece com muita gente. E aí você conhece o processo e você percebe, nossa, eu não posso mais ser usado por esse miserável. E aí quando eu percebo que existe uma coisa aqui, ó, tentando suscitar em mim algum tipo de concupiscência, eu já protejo aqui. Porque qual que é a minha ideia? É não deixar chegar aqui. Se não chegar aqui, eu tenho uma chance maior de não chegar aqui. Deu para entender isso daí? A minha chance maior de não cometer pecado contra Deus é guardar isso daqui. Como? Guardando isso daqui. Aí você conhece a estratégia, você se prepara melhor para ela. E aí você tem como combater isso daí. Gente, minha vida é outra depois que eu conheci essas coisas. Porque agora eu sou muito mais intencional, muito mais proposital na minha luta contra o pecado. Perceber que, opa, eu já protejo aqui para não chegar aqui, para não passar nem perto da prática. Nem perto da prática. Tá? É fácil? Lógico que não. Porque isso aqui, lembra? Concupiscência da carne diz respeito à sua natureza pecaminosa. Em alguma medida você quer satisfazer essa concupiscência, esse desejo. Tá bom? Então a luta, lembra? Lá na aula de soteriologia a gente falou disso. Qual que é a diferença do salvo para o não salvo? É que o salvo ele agora tem uma natureza espiritual. Mas ele não perdeu a natureza pecaminosa. Vocês lembram disso daí? O que existe agora na nossa vida? Uma luta titânica, né? Lembra da historinha dos dois lobos? Você tem uma luta titânica acontecendo entre dois lobos dentro de você. Então, em alguma medida, a natureza pecaminosa ela ainda vai, né, exigir de você um esforço, uma dedicação e uma dependência, tá, gente? Porque você não vai fazer isso por conta própria, pelas suas próprias forças. Você vai fazer isso capacitado pela provisão de Cristo Jesus na sua vida. Tudo bem, gente? Vocês estão comigo? Deixa eu só terminar aqui. Deixa eu só voltar aqui no João, que eu disse que eu ia voltar lá, só para você ver uma coisa. Que interessante que é. Quando a gente trabalha, né, quando a gente olha um pouquinho para esse texto de João. Porque ele vai dizer então assim, ó, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Gente, como que isso aqui ecoa aquilo que a gente já aprendeu lá atrás? Olha o que ele vai dizer. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eu quero terminar com isso, para dizer para você que vale muito a pena abrir mão da sua concupiscência, dos seus desejos, da sua própria vontade. Sabe por que vale muito a pena? E aí, como que isso ecoa Lucas lá, né? Quando ele diz assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus, não busca as coisas do mundo, não busca as coisas do mundo. Busca as coisas de Deus. Sabe por que ele diz isso? Porque o mundo passa. Lembra como é que ele termina aquele trecho lá do capítulo 12 de Lucas? Aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. O seu coração não pode estar nesse mundo. Não pode estar nesse mundo. Porque é um péssimo lugar para você colocar o seu coração. Sabe por quê? Porque o mundo passa. Não viva para satisfazer a concupiscência dos olhos e da carne na sua vida. Não viva para isso. Sabe por quê? Porque essas coisas passam. Se é para isso que você usa a sua vida, você está jogando fora a vida que Deus deu para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que Deus quer de você. Ele não quer você acumulando patrimônio, riqueza, sendo famoso, fazendo sucesso, sei lá. Porque isso vai passar. Jesus ele fala isso. Não ajuntem tesouros aqui, por que aqui não? Porque aqui a traça e a ferrugem corrói. Ajuntem tesouros aonde? No céu.
onde nem ladrão, nem traça, nem nada vai poder tirar isso de você. Gente, o seu coração ele tem que estar na eternidade, ele tem que estar em Jesus Cristo. Se o seu coração está nesse mundo, você está perdido, porque o mundo passa. Se o seu coração está governado pela concupiscência, pelo desejo que você tem de realizar as coisas que esse mundo oferece, se a sua satisfação, porque isso tem a ver tudo com o contexto, se a sua satisfação está centrada na realização que esse mundo diz para você que você tem que conseguir, você está em péssimo lugar para colocar o seu coração. Porque isso vai passar. A concupiscência vai passar. O que vai permanecer eternamente? A vontade de Deus. O seu desejo, a sua vontade, do jeito mais intenso, mais forte possível, ela tem que estar alicerçada no Senhor, em buscar o reino de Deus e fazer a sua vontade, obedecendo a sua palavra. Deu para entender? Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela riqueza da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque não estamos desamparados, de modo nenhum, Pai, mas nem de longe estamos desamparados. Porque o Senhor revela para nós as estratégias de Satanás, o Senhor revela para nós quais são os seus estratagemas, Pai, aquilo que ele vem usando desde sempre, desde o primeiro casal que pisou nessa terra. E a gente pode olhar para o texto bíblico e perceber como é uma das estratégias que ele utiliza, Pai. E como que é interessante isso, porque lá em 1 João, lá na epístola de João, João ele vai explicar isso para a gente, falando dessa concupiscência, desse desejo ilícito, desse desejo libidinoso, Pai, que muitas vezes nos alcança por causa dos olhos e vai para o coração, né, encontrando eco na nossa cobiça, na nossa natureza pecaminosa, Pai. E agora que nós conhecemos, né, uma vez que sabemos como é que isso funciona, nós temos a oportunidade de nos prepararmos para isso. E como que vale a pena obedecer a Tua palavra, Pai? Como que vale a pena abrir mão de tudo que esse mundo oferece, Pai? Abrir mão de todas essas coisas, Deus, que o diabo usa para nos atrair, para nos seduzir, Pai. Sabedores, Deus, de que tudo isso vai passar. Não é bom lugar ancorarmos o nosso coração nas coisas desse mundo, mas nem de longe, nem de longe. Agora, aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. E é isso que eu quero para os meus irmãos, para minha família, Pai, para minha família IBVC. Deus, é isso que eu quero para essa igreja, Pai. Que nós façamos um pacto, assim como Jó fez um pacto, de não nos deixarmos alcançar pela concupiscência dos olhos. Fiz um acordo com os meus olhos para não cobiçar. Um pacto com os olhos para proteger o coração, Senhor. Que cada um de nós, Deus, que essa seja a oração agora aqui, de cada um de nós. Que estejamos todos aqui orando, Pai, e fazendo esse pacto junto contigo, de proteger os nossos olhos, para que o pecado não usurpe o nosso coração, para que tenhamos uma vida sólida de obediência à Tua palavra, honrando e dignificando o Teu nome, porque é isso que permanece para sempre. Cuida da nossa igreja, é o nosso pedido e a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos.